Oi, bem-vinda para mais uma aula sobre o módulo de saúde do idoso. Na aula anterior, nós vimos sobre os cuidados com o idoso hipertenso e com o idoso diabético. Na aula de hoje, nós vamos ver o cuidado com o idoso que apresenta um acidente vascular encefálico, popularmente dito por derrame, e também os cuidados com o idoso que apresenta osteoporose, que é muito comum, principalmente nas mulheres idosas. O acidente vascular encefálico, entre as doenças do aparelho circulatório, ou seja, que fornecem sangue ao corpo, é um dos problemas neurológicos mais prevalente entre os idosos. O idoso que sofreu um AVE, ele pode apresentar sequelas tanto físicas e emocionais, que comprometem a capacidade funcional, a independência e a autonomia. Isso é muito importante porque, caso o derrame ele seja muito forte, o acidente vascular encefálico seja muito forte, ele poderá comprometer a capacidade física desse idoso. Uma vez comprometendo a capacidade física, ela consequentemente também compromete a emocional, porque esse idoso, vendo que ele já não faz mais as atividades como ele fazia anteriormente, ele vai ficar muitas vezes até mesmo deprimido. Então, o acidente vascular encefálico, ele pode ser de dois tipos, o isquêmico ou o hemorrágico. Quando o acidente vascular é considerado isquêmico, significa dizer que teve um entupimento, ou seja, uma obstrução dos vasos que levam sangue ao cérebro. Já um hemorrágico é quando há o rompimento do vaso, provocando sangramento no cérebro. Então ele é considerado hemorrágico porque houve o que? Um rompimento desse vaso e aí o sangue extravasou. O sangue foi para fora do vaso sanguíneo, causando uma hemorragia na parte do cérebro, lesionando essa parte desse cérebro e as funções motoras desse idoso. E o isquêmico é quando há uma obstrução, ou seja, um entupimento, fazendo com que não circule o sangue espontaneamente suficiente naquela região do cérebro. O hemorrágico sempre é o mais perigoso e é o que menos acomete os idosos. Sintomas: diminuição ou perda súbita da força na face, no braço ou na perna de um lado do corpo, é o que nós chamamos de hemiparesia. Alteração súbita da sensibilidade com sensação de formigamento na face, no braço ou na perna de um lado do corpo. E também perda súbita de visão no olho ou nos dois olhos. Esses são um dos sintomas que podem ser causados no AVE. Nós temos também alteração aguda da fala. Muitas vezes essa pessoa tem dificuldade em falar e em interpretar o que você fala, incluindo dificuldade para articular, expressar ou compreender a linguagem. Ela pode sentir dor de cabeça súbita e intensa, sem causa nenhuma. Pode sentir também instabilidade, vertigem súbita, intensa e desequilíbrio associado a náuseas ou vômitos. No caso da vertigem, é aquela sensação de desmaio. Quais são os cuidados com o idoso com AVE? Deve-se encaminhá-lo ao banho de chuveiro e auxiliá-lo. Quando nós falamos cuidado ao idoso com AVE, não é no momento que ocorre a crise do acidente vascular encefálico. Nós estamos falando do cuidado com o idoso que teve e ele já foi para a sua residência, agora você tem que fornecer os cuidados. Então você tem que encaminhá-lo ao chuveiro e auxiliá-lo até realizar o banho no leito, se necessário, em caso de estar acamado. Deve-se acompanhar esse idoso nas suas consultas médicas, deve-se auxiliá-lo, ou seja, fornecer uma pequena ajuda para que esse idoso possa caminhar, deve vesti-lo ou auxiliar a trocar de roupa. Preparar a alimentação do idoso, isso você precisa fazer. Você precisa controlar as doses, a quantidade e o horário correto da medicação, porque muitas vezes esse idoso não consegue fazê-lo sozinho.
você precisa auxiliá-lo no uso de sanitários do banheiro, estimular o idoso a realizar exercícios físicos, que são os ativos, aqueles realizados pelo próprio idoso, ou os exercícios passivos, que é aquele que você irá fazer movimentos para esse idoso. Então aqui nessa imagem é um exemplo, né, de uma idosa que sofreu AVC e que ela precisa de um auxílio para caminhar. E aí nós vamos falar agora da osteoporose, que é uma doença que atinge os ossos. Tá? Então é uma doença no esqueleto que se caracteriza por um osso mais fraco e quebradiço. Então esse osso se torna mais fácil para ser fraturado. Fatores que comprometem a osteoporose. Um dos fatores que pode ser de risco é a idade, alimentação, baixa exposição ao sol, menopausa, então ela é muito frequente nas mulheres, imobilização, ou seja, muito tempo parado no mesmo lugar, uso de álcool ou cigarro. Como a osteoporose ela é uma doença assintomática, ou seja, não apresenta sinais nem sintomas, geralmente ela é diagnosticada tardiamente, ou seja, muitas vezes quando esse idoso vem a sofrer alguma queda e fraturar algum membro, seja os braços ou sejam as pernas. Aí é que geralmente é diagnosticada a osteoporose, por isso tardiamente. Entre os diversos problemas que pioram a osteoporose está a imobilização. O indivíduo que fica acamado ou restrito a uma cadeira de rodas tem este processo acelerado, porque ele não se movimenta. A maior complicação da osteoporose é a fratura, que muitas vezes leva esse idoso a ficar imobilizado, causando prejuízo na sua marcha. Então aqui nós temos duas imagens, uma que mostra o osso com osteoporose e uma que mostra o osso normal, um osso sem osteoporose. Como é diagnosticada a osteoporose? O diagnóstico é realizado pela densitometria óssea, que é um exame. Atualmente ela é realizada na coluna lombar e do fêmur, que é considerado o melhor método. O tratamento. O cuidador ele deve principalmente incentivar o idoso a ingerir alimentos ricos em vitamina C, que vai ajudar também no cálcio, ingerir alimentos ricos em cálcio, expor-se ao sol no início da manhã e no fim da tarde, né, para aumentar a quantidade de vitamina D, e tomar os medicamentos prescritos pelo médico. Isso é essencial. E aqui para nós vermos a evolução dos ossos, né? Com 55 anos de idade, como a coluna vertebral se encontra um pouco mais ereta, com 65 anos de idade ela já começa a se curvar um pouco mais, aos 75 anos ela fica totalmente curva. Por isso que nós dizemos que o idoso, quanto mais ele vai envelhecendo, mais ele vai diminuindo de tamanho. O que na verdade é porque ele vai se encurvando, ele não tem mais a postura ereta. Então, pessoal, essas são nossas referências. Muito obrigada e até a próxima aula.